Saúdo a todos com a preciosa graça de Cristo Jesus. Amém? Queridos, nós vamos trabalhar aqui o texto de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Lucas é um livro no Novo Testamento. Então, se você abrir o Novo Testamento, você vai, primeiro livro Mateus, Marcos, aí você vai chegar no livro de Lucas. Então, Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Nós vamos partir a nossa leitura a partir daqui. Está aí sendo projetado, vamos utilizar a projeção. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegaram eles. Adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disseram-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e as águas manda e lhe obedecem? Que o Senhor nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra, que tiremos lições para a nossa vida, nos alimentemos desta palavra. Queridos, por várias vezes Jesus, ele provou, eu digo assim, eu uso a expressão, ele provou a fé dos seus discípulos. E para mim, aqui mais uma vez, Jesus está exatamente provando a fé dos seus discípulos. Eu quero chamar você a atenção para aquele momento quando os discípulos foram até Jesus e disseram: mestre, despede essa multidão, pois já é tarde, para que eles possam ir comprarem alimentos pelas aldeias, para que não venham desfalecer de fome. E Jesus, olhando para eles, disse: olha, dai-lhe vós de comer. O que Jesus estava fazendo ali, estava testando a fé dos seus discípulos. Jesus queria que os seus discípulos, naquele momento, se apegassem àquela palavra e fizessem então aquilo que Jesus estava mandando. Mas o que eles? Eles simplesmente se intimidaram. Eles temeram aquele momento e nada fizeram. Ficaram paralisados. Sendo assim, aquilo que Jesus estava querendo repassar para ele, Jesus continuou consigo e fez a multiplicação dos pães, fez a multiplicação dos peixes e alimentou ali toda aquela multidão. E o que foi então caracterizado? Que os discípulos ainda não estavam com uma fé ao ponto de operar milagres de tamanha natureza. E aqui, queridos, mais uma vez, eu creio que também, basicamente a mesma situação. Por quê? Jesus estava na polpa do barco, diz o texto, essa versão, nesse texto, diz que ele estava adormecido, dormindo. Mas, ao meu ver, o autor sagrado narra aquilo que ele viu. Mas eu não acredito que Jesus estivesse dormindo. Certamente Jesus estava com os olhos fechados, e o autor então, na sua compreensão de que ele estava dormindo, porque não poderia um ser dormir diante de uma tormenta,
em um lugar desconfortável, a popa de um barco, água caindo sobre ele. Com certeza, o balanço do barco estava prestes a jogá-lo no próprio lago. E ele dormindo? Não. Eu acredito que aqui Jesus estava dando a oportunidade de que os seus discípulos usassem a fé, e aquilo que Jesus fez, determinando o mar, determinando o vento que cessasse, que eles fizessem. Mas, mais uma vez, eles comprovaram que eles ainda não estavam aptos para exercerem uma tamanha fé. Por isso que no final, Jesus os repreende chamando de homens de pequena fé. Então, se nós fôssemos pegar, nós teríamos vários outros casos que prova que Jesus, querendo ali acrescer a fé, porque a fé é acrescida quando é para nós provada, em que patamar da fé estamos, para podermos ser colocados num patamar superior. Se Deus olha para mim e ver a minha fé num nível único, Ele não pode adicionar a mim um patamar maior de fé. Pois bem, então desta forma, tudo neste mundo, tudo também no mundo espiritual é testado. Se nós pegarmos o nosso Brasil, nós temos várias instituições, vários órgãos que são órgãos reguladores de tudo que nós compramos, tudo que nós fabricamos. Ele tem uma regulação, tem uma normativa. Por exemplo, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela vai normatizar, é o responsável por coordenar a elaboração das normas técnicas que definem os registros que os produtos ou organizações devem atender. Nós temos outros, o Inmetro, por exemplo. O Inmetro, ele é responsável pela definição dos requisitos de certificados e avaliação dos nossos produtos. Ele tem a forma apropriada para testar e aprovar cada produto. Para por aí, pastor? Não, tem outros. Tem o Programa Brasileiro de Certificação e Responsabilidade Social. Não, continua. Então, tudo, irmão, é testado, tudo é certificado, tudo é provado. A nossa fé também é testada. O hino 160, ele diz isso. Ele diz que a nossa fé, ela é testada. Podendo nós ser ou não aprovados na fé. Se somos reprovados, ficamos no mesmo nível. Se somos aprovados, avançamos na fé. Como podemos testar a fé? Como podemos testar a fé? Vamos nos apegar ao texto de Lucas 8, 22 e 25 que nós lemos. Vamos nos apegar a esse texto que nós lemos. Ora, a primeira coisa que nós devemos observar é que Deus é onisciente. Onisciente, ou seja, tem toda a ciência, Deus tem todo o conhecimento. Então, aqui, eles não demonstraram perseverança nas promessas de Deus. Note que Jesus disse no versículo 22, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E o que foi que aconteceu? Em meio àquele alvoroço, eles chegaram a um determinado medo que estavam com a certeza de que iriam morrer. Eles buscaram a Jesus. No outro evangelho, eles disseram, salva-nos, senão pereceremos. Mas como? Jesus não já havia dado uma ordem? Passemos
para o outro lado. Qual é a problemática aqui, irmãos? É que às vezes Deus já nos deu uma promessa, mas nós ficamos que tateando diante daquela promessa, não mantemos a nossa perseverança na promessa que a nós fora feito. Isso é comum na vida do ser humano, por quê? Porque nós esquecemos rápido das coisas. Nós temos uma mente muito limitada. Eles esqueceram. Não estava ali, nem mesmo com 2 horas. Eles já haviam esquecido aquilo que Jesus havia dito. Por quê? Porque a turbulência não nos faz raciocinar com primazia. A turbulência, ela nos faz então ter uma facilidade de deixar o medo arrancar de nós as certezas. Não perseveraram nas promessas de Deus. Passemos para o outro lado, o versículo 22. No versículo 24 ele diz: pereceremos. Pereceremos. Como eles teriam sido aprovados na fé aqui? Se um tivesse olhado para o outro e disse: olha, não vamos incomodar o mestre, porque ele diz: passemos para o outro lado, foi uma ordem. Então, se ele assim ordenou, então vamos passar. Acalma-te vento, acalma-te mar. E a coisa teria acontecido. Pastor, será que teria acontecido? Com certeza teria acontecido. O poder estava ali, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ao ponto de acessar o poder, simplesmente crendo. O cabo de conexão ali, certo? Era simplesmente crer. Pronto. Era o cabo que eles iam acessar a fé e o poder. Não nos apoderamos das promessas de Deus, muitas vezes, porque nós não as conhecemos. Nós não as conhecemos. E por não as conhecermos, às vezes nós ficamos: mas será que Deus tem de fato esta promessa para mim? Daí requer de nós um conhecimento, pelo menos superficial, daquilo que a Bíblia diz que é a promessa de Deus para nós, ou as promessas de Deus para nós. Porque, a primeiro plano, nós precisamos conhecer superficialmente, para que depois possamos abraçar essas promessas e delas não mais saltarmos. Isso é necessário. Por isso, o crente que não busca, pelo menos, ler a Bíblia, não vou dizer nem estudar, mas pelo menos ler a Bíblia, concernente para que ele descubra o que ela tem de promessa para si, provavelmente ele não terá uma fé acrescida. Ele vai ter uma fé baseado naquilo que os outros dizem ter na Bíblia. Se de fato for verdade, tudo bem. E se não for verdade, então a fé dele é furada. É furada. Vamos lá. Se nós formos ver nas páginas da Bíblia, as promessas que Deus fez, elas demoraram um tempo, elas entraram num período de amadurecimento. Mas para isso, os homens, as mulheres de Deus, eles se mantiveram crentes naquela promessa. Vamos pensar no caso de Abraão. Abraão, ele tinha 75 anos, ali quando Deus o chamou da terra de Ur dos caldeus. E Deus disse para ele: olha, que daria um filho para ele, um filho do ventre.
E para que de fato aquele filho chegasse, fora 25 anos. 25 anos. Então, irmãos, note que 25 anos para nós, seres humanos, nós que queremos as coisas para ontem, é muito tempo, é uma eternidade. É? Se alguém for lhe fazer uma promessa e tiver que passar 25 anos, você até diz, não quero não, é muito tempo, não quero não. 25 anos, até que de fato chegou aquele filho que Deus havia prometido. A promessa não falha, irmãos. A promessa não falha. O problema é que nós somos inquietos, ansiosos. Esse é o problema. Mas vamos pensar em José. José, Deus fez todas aquelas revelações, né? Que ali os irmãos conhecem a história, ele contando para o pai, para os irmãos, e todo aquele processo, até que José fosse de fato contemplado pela promessa, foram 23 anos, irmãos. 23 anos. Muito tempo. E a dificuldade maior que eu vejo concernente a José, não é o fator de tempo, mas as circunstâncias pelas quais José passou nesses 23 anos. Sofrimento, muito sofrimento. Então ali qualquer indivíduo, não bem balizado, não bem instruído concernente às ações de Deus, às promessas de Deus, ele teria desistido da fé. E todos nós conhecemos a história de José, sabemos que ele teve inúmeras oportunidades de, como diz o ser humano, de se dar bem. Disse, não vou continuar nesse sofrimento não, eu vou me arranjar por aqui. Mas ele perseverou, ele continuou firme na promessa, porque ele sabia que o nosso Deus, ele não falha, também não tarda. Há um adágio popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. É mentira, é mentira. Deus não tarda. Deus, ele age na hora que tem de agir. Ele age na hora certa. O homem é que é impaciente e diz que Deus está tardando. Mas não é Deus que tarda, é o homem na sua impaciência. Então, queridos, se nós formos pegar, nós vamos ficar a noite todinha falando de cada um dos personagens da Bíblia, concernente à sua esperança nas promessas de Deus. Moisés, por exemplo, esperou 40 anos ali no deserto e tudo. Então, se nós formos falar, vamos ficar a noite todinha só falando nisso. Então, a promessa de Deus, ela é certa para nós, irmãos. Porque Deus, tendo todo o conhecimento, Ele não vai fazer uma promessa onde Ele não possa cumprir, onde Ele já não conheça até o futuro dessa promessa. Então é certa. Porque nós, seres humanos, podemos fazer promessas um ao outro, mas nós não temos nem certeza se daqui a uma hora nós estaremos vivos. Então como é que eu posso garantir uma promessa para você? Se olha, amanhã eu vou com você lá em Teresina fazer uma compra. Quem é que pode garantir? Salmo 27:1 diz: não te glories no dia de amanhã, porque tu não sabes o que trarás à luz. Quem pode garantir que eu estarei vivo? Quem pode garantir que você estará? Mas Deus não. Ele tem garantia certa nas suas promessas. Então, irmãos, apropriemo-nos das promessas de Deus. Uma outra questão é assim, quando Deus prometeu a Abraão, quando Deus prometeu a José, a Moisés, a Davi, etc., Deus não disse para eles: olha, eu vou fazer isso, e daqui para lá serão
tantos anos, e todos esses anos vão ser em tranquilidade. Não, Deus não garante isso. Deus não garante. O que Jesus garantiu aqui para eles é que eles passariam para o outro lado, eles atravessariam ali o lago. Porque você pode dizer, não, pastor, mas a tradução aqui diz que era o mar. Não, ali não era o mar. Era um lago muito grande, que eles chamavam também de Mar de Tiberíades, mas na realidade era um lago, ok? Então Jesus não disse que naquela travessia seria tranquila. Não, ele não disse isso. Ele disse, passemos. Qual é a dificuldade de nós nos mantermos também firmes nas promessas de Deus? É porque qualquer turbulência, qualquer inquietação, nós já achamos que estamos fora dessa promessa de Deus. Não, está havendo muita dificuldade, muitos problemas. Então, certamente Deus não está nesse negócio. Irmãos, Deus está no negócio. Se é bonância, Ele está. Se é turbulência, Ele também está. Creia na promessa, passemos ao outro lado. Então, a primeira questão do teste da sua fé, do teste da minha fé, é esta, irmãos: perseverarmos nas promessas de Deus. Persevere nas promessas de Deus. Deus não falhou com José, Deus não falhou com Abraão, Deus não falhou com Moisés, Deus não falhou com Davi, Deus não falhou aqui com os apóstolos. Persevere, mesmo que parece que a luz vai se apagar, mesmo que parece que vai tudo desmoronar, continue firme na promessa de Deus. Segunda questão que nós vemos é no versículo 23. Versículo 23, Giovanni, diz assim: e navegando eles, adormeceu. Ou seja, ali naquele barco estavam homens hábeis no mar, pescadores, homens profissionais, homens que já haviam enfrentado intempéries ali no mar, dificuldades no mar, em alta noite pescando, porque os pescadores que buscam peixes grandes, eles pescam à noite. E eles começaram a navegar, então não estavam necessitando da presença de Jesus, porque quem era Jesus? Era um carpinteiro. Jesus não entendia de navegação, eles entendiam de navegação. Então, se eu tenho a habilidade para gerir a minha vida, Deus não vai se intrometer na minha vida. Então, há uma questão nossa, irmãos, é que nós achamos-nos tão hábeis, tão habilitados, que às vezes nós deixamos Jesus de lado. Eu sou mestre em contabilidade, então para que eu vou pedir ajuda a Jesus? Eu sou especialista nisso, então para que eu vou pedir ajuda a Jesus? Eles navegaram. E na navegação deles, talvez eles pensavam, não, vai ser mais um daquelas tranquilidades. E não foi. Então, o que eu traria nesse ponto? É a chamada autoconfiança nas experiências humanas. Às vezes a nossa fé, irmãos, ela não é aprovada, porque nós temos esta autoconfiança nas nossas experiências, nas nossas capacidades, nas nossas
maneiras de fazer gerir as coisas que achamos que alcançamos a perfeição. Não precisamos de Deus. E cada um de nós corremos deste risco no dia a dia. Cada um de nós aqui é habilitado em alguma área profissional. E nós já fizemos tanto aquilo ali, que não precisa mais de orientação. Já fazemos até de olhos fechados. E aí é que às vezes nós quebramos a cara. Essa autoconfiança nas experiências humanas. Aqueles que ali estavam, que não eram pescadores, estavam convictos de que a maioria, ou uma boa parte, eram profissionais do mar. Ora, e você está viajando com alguém em um ônibus, e aquele condutor diz: olha, eu tenho 30 anos que rodo dirigindo ônibus na estrada. Você vai dormir tranquilo. 30 anos, sabe de todos os macetes da estrada. Neste ônibus aqui, eu já rodo só neste ônibus há 4 anos. Já conhece todos os detalhes do ônibus. Agora, alguém diz: essa é a minha primeira viagem. Eu nunca dirigi ônibus. Essa é a minha viagem teste. Aí você começa a ficar preocupado. Mas aqueles homens tinham muitas horas, irmãos, de pescaria, de mar. Já haviam enfrentado de um tudo. Então Jesus foi dormir. Foi ali repousar. Cuidado, porque muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo não é mais fé. É uma repetição do meu dia a dia. E às vezes eu penso que sou um homem de fé, quando na realidade não sou. Já acostumei tanto a fazer isso. Eu ministro curso de eletricidade desde 2000, ministrando os cursos, né? Então eu já sei da apostila, já sei o que tem em todas as páginas da apostila. Eu nem preciso mais ler a apostila. Para montar o material, eu já sei a cor de cada cabo. Por exemplo, de um fotocélula. Eu já sei as cores. Eu digo: olha, a cor tal, você liga no fase, a cor tal, você o retorno, a cor tal, já. Então já não é mais dificuldade para mim. Eu nem me preparo mais para a aula. Eu fico em casa até chegar o horário de vir, venho, boto o material e faço aquilo ali. Desde 2000 ministrando o mesmo curso, basicamente. O que muda no mercado de fabricação elétrica é pouco. Então, logo eu pego aquilo ali. Então é isso, irmãos. Aqueles homens, talvez, eles não acharam que iriam necessitar da ação ou intervenção de Jesus. As experiências, elas são muito importantes, mas nós não podemos fazer das experiências um padrão na nossa vida espiritual. Não entendi, pastor, eu explico. A irmã estava doente, e aí o pastor foi lá, orou, a irmã ficou curada. Então eu estou doente, chama o pastor aqui, que o pastor vai orar e eu vou ficar curado também. Não existe um padrão não, meu querido. Nas coisas espirituais não existe um padrão. Note que até as curas que Jesus efetuou, não existe uma única cura que foi repetida. Cada vez ele fazia uma cura diferente. Pesquise para você ver. Então, Deus, não existe um padrão. E nós às vezes queremos padronizar a ação de Deus. Às vezes nós queremos padronizar o mundo espiritual. Não é assim. Não é assim. Certa vez, Davi
e o seu comandante Joabe foram atacar os moabitas. E Deus disse então para eles: olha, vocês vão fazer dessa forma, assim, assim, assim. E ali Davi, juntamente com Joabe, seu comandante de exército, eles desbarataram os moabitas. E muitos foram mortos, outros fugiram. E os moabitas, então, eles começaram a se reagrupar para um contra-ataque. E Joabe, então, partiu para a mesma forma. Davi disse: não, vamos consultar o Senhor. E Joabe, então, ficou indignado. Mas tem que fazer a estratégia militar. Não, vamos consultar o Senhor. E Deus, então, diz para Davi, disse: olha, desta feita vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar parados. Quando vocês ouvirem passos de um exército sobre as árvores, aí é o momento de vocês atacarem. E Joabe ficou muito indignado, porque não era uma estratégia militar, não era daquela forma que se fazia uma incursão. Mas Davi obedeceu. E quando eles ouviram como se fosse soldados andando por cima das árvores, que eles foram, chegaram lá, o exército já estava morto. E eles simplesmente se apropriaram dos despojos. Deus age de maneira diferente. Não há um padrão, meu querido, não há um padrão. Muitas vezes nós falhamos por causa disso. No livro do falecido Po Yang Chong, o livro chamado Sétima Dimensão, ele conta uma experiência que aconteceu na Coreia. Um grupo de jovens estava indo para um vilarejo, e ali teve uma enchente, e aqueles jovens oraram, e eles passaram ali por aquela água. Dias depois, um outro grupo foi àquele mesmo vilarejo, e também havia chovido e o riacho estava cheio. E eles não oraram, eles simplesmente disseram: como os irmãos passaram da outra vez, nós também vamos passar. E ali quase todos morreram afogados. Ou seja, eles achavam que por Deus ter agido daquela vez passada, da mesma forma Deus agiria agora sem precisar orar, sem precisar pedir a orientação de Deus. Poderia ser que agora Deus dissesse: não, desta vez vocês vão ter que pegar um barco. Desta vez eu não vou fazer nada tão sobrenatural. O sobrenatural vai ser o uso de um barco. Às vezes, irmãos, Deus vai dizer: eu vou te curar desta feita. Não é através de uma oração, mas através de um medicamento. Mas Ele também pode dizer: eu não quero nenhum medicamento na tua cura. Eu vou fazer algo excepcional. Deus pode fazer. Não podemos padronizar Deus. É uma falha nossa como seres humanos. Então, voltando àquilo que já falávamos, ali estavam homens experientes. Mateus capítulo 4, versículo 20 e 21, mostra isso claramente. E Jesus? Qual era a experiência de Jesus? Que eu me lembre, na história de Jesus, não conta ele navegando, não conta ele pescando. O que conta é que ele ajudou o seu pai na carpintaria. Mas quando ele repreende todo aquela turbulência, o mar, o vento, que há uma calmaria, os discípulos olham para ele e diz: quem é este homem? Que o vento, o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? Sabe por quê, irmão? Talvez, claro, aqueles que ali estavam eram judeus. Eles não tinham essa crença que eu vou falar. Mas no mundo de então, o domínio do conhecimento, o domínio
das fábulas era vinda do mundo grego. E ali existia um Deus para cada coisa, para cada situação. Por exemplo, os gregos criam que o Deus do mar, aquele que dominava o mar, era Poseidon. Eles criam que aquele que dominava os ventos era Éolo, o Deus Éolo. Então havia sempre, no emaranhado da mente daquelas pessoas, que um ser divino dominava cada área da vida, cada setor da natureza. E agora chega um homem que domina o mar, chega um homem que domina o vento, chega um homem que domina a morte, chega um homem que domina tudo. Quem é esse homem? Quem é este homem? Então, queridos, um ponto de fé. A fé, muitas vezes, ela precisa ser ativada. Por isso que aquele centurião olhou para Jesus e disse: Senhor, aumenta a minha fé. Precisamos de um ponto. Não sei se você percebeu, mas a fé, ela é direcionada a algo. Ninguém pode ter fé sem pensar, sem imaginar o ponto de fé. Aqui começa a ser ativada a fé deles. E para finalizar, irmãos, eu diria do porquê que eles não passaram no ponto de fé, no teste de fé, é exatamente a crença, não é? Que eles não tinham nessa constância, soberania de Deus. Eles não viam Deus na sua onipotência. E é exatamente isso. Nós precisamos estar fixo o nosso olhar nesta soberania de Deus. Nós falamos muito, o nosso Deus é soberano, nós cantamos, nós pregamos, mas nós precisamos entender de fato esta palavra. Nós precisamos entender. Ou seja, Deus, Ele é sobre todos, Ele não necessita de nada. Irmãos, é algo espetacular, como Deus criou as coisas. Não precisa existir, como diz Hebreu, para que ela venha a existir. Deus disse, haja isso, e aquilo aconteceu. Então Deus faz a coisa acontecer sem que ela exista. Deus existe sem precisar de nada para a sua autoexistência. Ele é soberano, Ele está sobre todos. Se Ele tem toda esta onisciência, onipresença, onipotência, então a minha fé, ela não pode ser vacilante, ela tem que ser firme nesse Deus, que tudo pode. Nada é impossível, não há impossível para Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então, o porquê que a minha fé é oscilante? Por que a sua fé é oscilante? Será que nós duvidamos ocasionalmente da existência desse Deus, ou da ineficácia e inoperância desse Deus? Será que eu duvido? Mais ou menos assim, será que Deus existe mesmo? Será que de fato Deus cuida de mim? Não pode. Deus, Ele é soberano. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Versículo 24: despertaram-nos dizendo, mestre. Um outro autor, ele diz, salva-nos, senão pereceremos. Salva-nos, senão pereceremos. Essa é a questão, irmãos. Aqui está feita a conexão. Independente
Se eu tenho autoconfiança na experiência, mas sabendo que esta capacitação foi dada por Deus e que ela pode falhar a qualquer momento e que Deus pode intervir, bem como pode melhorar esta minha capacitação. E, segundo, não deixar de maneira alguma com que esta conexão se desfaça. Pode ser e é muito perigoso você puxar o cabo dessa conexão com Jesus Cristo. Muito perigoso mesmo. Versículo 25. Quem é este? Quem é este? Este, irmãos, é aquele que estava no barco com eles, e eles pensavam que estava dormindo. Este, irmãos, é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, versículo 20. Este, irmãos, é aquele que quer nos dar todo o poder e já nos deu, Marcos capítulo 16. Esse, irmãos, é aquele que quer fazer proeza através de nós. Esse, irmãos, é aquele que diz: olha, dai-lhe vós que comer. Ele quer fazer proeza, irmãos. Na realidade, eu creio que boa parte daqueles milagres de Jesus, Ele gostaria de ter operado através dos seus, mas os seus não estavam preparados. Daí Ele os chamou de homens de pequena fé. Eles despertaram Jesus ali, irmãos, podem observar, não buscando que eles os salvassem de uma maneira espetacular, mas eles estavam tão apavorados que eles estavam querendo que Jesus pelo menos se salvasse. Não vamos nos desesperar, mesmo que o nosso barco pareça que vai afundar, mesmo que pareça que nós vamos perecer, é só aparência, irmãos. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali no barco eles tinham a presença de Jesus. Nós temos a presença de Jesus em todos os momentos, no barco, no carro, no avião. Mateus 28, 20. Então Jesus, da mesma forma, pode continuar na polpa, tranquilo, sem nenhuma perturbação, se Ele não for ativado por nós. Versículo 25, ele diz: onde está a vossa fé? Onde está a fé de vocês? Apocalipse 3:20, o Espírito, ele diz à igreja, ali é o Espírito falando aos crentes, ali não é Deus falando ao incrédulo, não é Deus falando ao mundo perdido, não, é Deus, é o Espírito falando à igreja: eis que eu estou à porta, eu estou batendo, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro na sua casa, e aí eu vou fazer uma festa com ele, e ele vai fazer a festa comigo. Então Deus, ele está querendo fazer proezas através de nós, mas Ele não arrebenta a porta. Deus, Ele não vai arrebentar a tua porta. Ele é educado. Se naquela época tivesse a campainha, então o versículo seria diferente: eis que eu estou no teu portão e aperto a campainha, um só toque. Se você apertar e o porteiro e abrir, eu vou entrar em sua casa. Então Ele bate delicadamente na porta da sua vida, dizendo: olha, eu quero entrar.
eu quero fazer maravilhas. Mas ele não vai arrebentar a porta, ele não vai tacar o pé na porta, ele não vai quebrar as fechaduras, ele não vai quebrar os ferrolhos. Eis que eu estou à porta. Então, irmãos, quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, João Pedro, se você deixar eu entrar de fato na sua vida, se você deixar eu governar, se você deixar eu reinar na sua vida, eu vou fazer da sua vida um banquete. Mas nós muitas vezes impedimos Jesus de entrar. Aqueles homens, eles tentaram se desvencilhar daquele problema. Enquanto eles tentavam se desvencilhar, eles estavam impedindo Jesus de agir. Quando eles chegaram à conclusão de que seria o fim da vida deles, se eles insistissem, eles recorreram ao mestre. Mas pelo menos uma coisa eles fizeram certo, quer seja no último momento, eles recorreram. Então, irmãos, se já chegou no seu último momento, meu amigo, recorra, não deixe passar esta oportunidade. Por isso, a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa achar, busque-o enquanto Ele está perto. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação da fé. Então, que nesta noite o Senhor possa aprovar a sua fé nesse teste. Quantas e quantas pessoas têm o desejo de servir a Cristo, têm o desejo de ter uma vida envolvida no ministério, na palavra, mas alguma coisa o impede. A fé, esse teste de fé, não deixa ser aprovado. Tenha coragem, tenha coragem. Você que já é crente, Deus tem te chamado para um ministério, se entregue. Você que ainda não fez a sua decisão, Deus tem te chamado, se entregue, não relute, não relute. Deixe Deus operar, deixe Deus transformar a sua vida. Ele quer entrar na tua embarcação, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer ser o condutor. Que Deus assim nos abençoe e nos faça mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero perguntar, vejo